suas Bíblias no livro de Atos, né, onde está o tema da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Atos 12, versículo 5, todos encontraram? Amém. Vamos ler. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Podeis assentar com as palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu confesso que quando a pastora Silvani me chamou para pregar, eu tremi, porque eu falei, amada, é campanha de libertação, aleluia. Então, amados, a gente treme, porque a palavra de Deus é algo sério, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e eu sempre oro a Deus, e eu peço assim, Senhor, que eu pregue a sua palavra com precisão, que eu não venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque a palavra de Deus nos diz que a gente não pode acrescentar nem um tio e nem uma vírgula na palavra dele, Mas quando ela falou que era campanha de libertação, eu tremi mais ainda. Mas como a irmã falou aqui, amados, a gente põe o joelho no chão. Quanto mais oração, amada, mais poder. E fala, Senhor, toma a frente. Que seja o Senhor e não eu que esteja ali naquele lugar, que eu seja apenas um instrumento. E eu sempre oro a Deus, pedindo assim, Senhor, que eu seja igual o bisturi na mão do cirurgião. Que eu venha pregar a tua palavra com a mesma precisão que ele, porque a gente sabe que se o cirurgião cortar um pouquinho lá fora, ele pode pegar uma veia, aí o paciente pode morrer de hemorragia, Aí na mesa de cirurgia. Então a gente tem que ter esse discernimento. Senhor, eu não venho pregar o que eu quero pregar, mas o que o Senhor quer falar. Louvado seja o nome santo do Senhor, E aqui no tema, amados, nós vemos que Pedro, ele havia sido preso por causa do Evangelho de Cristo. Pedro, ele estava pregando a palavra de Deus e Herodes não estava contente, porque ele estava pregando que Jesus havia ressuscitado. E eles queriam a todo custo esconder que Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus subiu ali no túmulo, eles pagaram para que os soldados falassem que ele havia sido levado, não que ele havia ressuscitado, não é? E foi nesse contexto que Pedro se encontrava ali na prisão e a igreja orava por ele. Mas nós vemos alguns versículos antes, que antes de Pedro ser preso, Herodes havia matado a Tiago à espada. Aí eu me pergunto, a igreja não orou também por Tiago? Tiago também era um apóstolo, também era um discípulo do Senhor. Por que que Tiago foi morto à espada e Pedro foi liberto da prisão? Amados, nós estamos nessa campanha de libertação e eu gostei do tema, embora no começo eu não entendi, porque ele fala muito sobre a oração. E quem quer ser liberto tem que orar, não é, amados? E a igreja estava em incessante oração, tanto por Tiago como por Pedro. Só que Tiago não sobreviveu. Por quê, amados? Porque alguns de nós importa que nós venhamos padecer sim, pelo nome do Senhor. Então nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos pedir, nós vamos interceder a Deus. Mas se Deus quiser mandar agora aqui, uma polícia militar, sei lá, um órgão do governo, falar, pode fechar a igreja, pode sair o culto, pegar e dar cacetada em todo mundo, nós temos que dar glória a Deus, sabe por quê? Porque nós estamos apanhando por amor do nome de Cristo. Aleluia! E muitas vezes, amados, nós não queremos sofrer por amor do Evangelho. E é por isso que Pedro se encontrava na prisão, e é por isso que Tiago foi morto, Estevão também foi morto. Nós vemos que Estevão foi apedrejado até a morte. Mas, amados, enquanto Estevão era apedrejado, ele orava
fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas, até onde nós podemos ir. E quando o Senhor Jesus estava para ser entregue na mão dos traidores, na mão daqueles que iam levá-lo preso, que iam cuspi-lo, que iam espancá-lo, que iam interrogá-lo, Pedro falou assim: Senhor, eu vou contigo, se necessário for, eu vou morrer com você, Senhor. Mas o Senhor Jesus, que conhece a nós melhor do que nós mesmos, ele falou: Pedro, antes que cante o galo, 3 vezes tu me negarás, Pedro. E Pedro falou: não, Senhor, de maneira nenhuma te negarei. E nós lemos nos evangelhos que realmente Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quando vinham até Pedro e falaram: você é um dos deles, ele não conhece esse homem. E depois outra vez e outra vez. E quando Pedro negou Jesus a 3ª vez, ele ouviu o galo cantar e ele se lembrou do que Jesus havia falado. E ele chorou e se arrependeu. Só que o arrependimento de Pedro não levou à morte como Judas, que traiu a Jesus, se arrependeu e depois se enforcou. O arrependimento de Pedro levou à vida, pois ele falou: realmente o Senhor me conhece mais do que eu. Eu sou aquele soldado sanguíneo, não é? Eu quero levar tudo até o fogo, mas o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. E então, Pedro resolveu mudar. Ele falou: eu vou parar de negar esse meu Jesus. E quando Jesus ressuscitou, aleluia, assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas? Oh, glória a Deus! Ele falou: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Então eu falo para você nessa noite, amado irmão, amada irmã, ainda que você pecou, que você negou a Jesus enquanto a vida é esperança, mesmo que você negou a Jesus 3 vezes, ele te pergunta: tu me amas? E você responde: eu te amo, Senhor, e ele te perdoa. Porque ele está aqui, amados, para nos libertar, para nos perdoar de todo pecado. Aleluia! E foi dessa maneira que Jesus falou assim para Pedro: então, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. E foi nessa tranquilidade de ter recebido palavras de conforto e de incentivo de Jesus que Pedro se encontrava na prisão. E era por isso que ele não temia. Era por isso que ele não se desesperava. Ele dormia o sono dos justos. Não o sono da indolência, como muitos pensam, mas o sono do justo. Então é por isso, amado, que Pedro estava preso, mas ele já era livre. Porque ele já era liberto do pecado. E hoje, amados, nessa campanha de libertação, o Senhor Jesus quer libertar pessoas. Jesus quer libertar muitos que estão aqui, muitos que estão lá no seu lar, e que você está aqui para interceder por ele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Grande Deus e aleluia. Mas eu falo para você, amados, Pedro, aí ele chorou e ele foi liberto. Né? As algemas caíram, o portão se abriu, o anjo foi lá, acordou Pedro: vem, Pedro. E Tiago não, mas eu falo para você uma coisa: você pode pensar, que pena, Tiago morreu, Estevão morreu, mas tudo foi por amor do nome do Senhor. Mas sabe que a morte deles não foi em vão. Estevão, quando foi apedrejado, jogaram as vestes dele aos pés de Saulo de Tarso. E este mesmo Saulo de Tarso, aonde as vestes ensanguentadas de Estevão foram jogadas aos seus pés, foi aquele a quem Jesus apareceu para ele com grande clarão e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, que se transformou em Paulo, foi conhecido como apóstolo dos gentios. Então você vê, amados, que até a morte do cristão, ela não é em vão. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tiago também, amados. Tiago foi morto à espada por Herodes. Mas o anjo do Senhor, com a sua espada de fogo, também veio. Tocou em Herodes e ele morreu comido de bicho. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque saiba, amados, que a morte de um cristão é para Deus algo precioso. Aleluia. E Deus vinga o seu sim. Nosso Deus é amor, mas
ele também é um fogo consumidor. Aleluia! E ele está aqui para nos livrar e para nos tirar das mãos de Satanás. Porque Satanás, amado, ele está bramando ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele está aqui e está nos guardando, aleluia, e guardando o seu lar e a sua família nesta noite. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Agora, meus amados, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 8, versículo 31. Aleluia, para nós darmos continuidade. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. João 8, 31. Grande Deus. Nós vemos aqui, amados, a história de Pedro, que foi liberto através da oração, mas ele foi liberto de algo físico. Ele foi liberto das cadeias físicas que o prendiam e impediam ele de continuar o trabalho para o qual o Senhor o chamou. Mas, amados, aqui em João 8, 31 em diante, nós vamos ver que o Senhor Jesus não quer nos libertar apenas de algo físico, de paredes, de cadeias e de algemas físicas, mas espirituais, aleluia. Que este é o verdadeiro propósito da campanha, aleluia. João 8, 31 vai nos dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então esse é o propósito do Senhor Jesus nesta noite, na minha e na sua vida, no nosso lar, na nossa família, aqueles a quem nós estamos aqui em espírito de oração pela vida deles, amados. Porque eu falo uma coisa para você, lá em Tiago vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas se nós, amados, nós mesmos, queremos ser libertos, só orar não adianta. Ah, Natália, você está falando que é inútil orar? Não, eu não disse que é inútil. Eu disse que além da oração precisa ter algo muito mais precioso do que a oração, que na verdade tem que vir na frente da oração, que é a obediência à palavra de Deus. Porque, amados, se nós não obedecemos a Deus e a palavra dele, se nós não conhecemos Jesus verdadeiramente e seguir os ensinamentos dele, aleluia, não adianta nós orar, porque as brechas vão estar abertas e nós vamos estar dando legalidade para o inimigo entrar no nosso lar, na nossa família e na nossa vida. Então nós temos que vigiar em todo o tempo. A palavra de Deus é clara em nos dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E, amados, a tentação, ela não provém de Deus. O que vem de Deus é a provação. Amém? A tentação vem de Satanás, mas é que nós que damos legalidade para ela agir na nossa vida quando nós deixamos de vigiar. Aí você pode dizer: como assim, irmã Taila? Por exemplo, meu marido aqui, ele contou que ele foi liberto das drogas. Mas porque ele é liberto das drogas, agora ele vai passar toda a aula na frente da biqueira? Não. Por quê? Primeiro, ele é um servo de Deus. Ele não vai ficar toda hora passando na frente da biqueira, da loja onde vende drogas, para que venham falar mal dele e falar: ó, ele falou que é liberto, mas não sai lá da porta da loja. E segundo, nós somos libertos, mas como Paulo tinha um espinho na carne que ele pedia ao Senhor: Senhor, tira de mim. E o Senhor falou: eu não vou tirar, sabe por quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, creio, amados, que era algo que Paulo queria ser liberto, mas ele não conseguia. Jesus falou: olha, eu não vou tirar isso de você, porque eu quero que você constantemente ore, fique na minha presença, porque quando a gente acha que a gente está forte, a gente acha que não precisa mais de Deus. Então, amados, a gente tem que vigiar. Se você for liberto do álcool, evita estar em lugares onde as pessoas estão bebendo perto de você. Se você quer ser liberto do cigarro, evite estar perto de pessoas que fumam.
estavam ouvindo, né? Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E em seguida ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que permanecer na palavra. O que nos diz Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós temos que estar firmados na palavra. A palavra do Senhor é a verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: a tua palavra é a verdade, Senhor. E Jesus, como verbo vivo, ele também disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, nós temos que vigiar também, muitas vezes, com a nossa boca. Sabe por quê, amados? Você fala: eu não sei por que na minha vida acontecem tantas coisas, no meu lar, nos meus filhos, como foi falado aqui, que a minha sogra não tinha nem cara para olhar para o meu esposo, porque ela olhava e ela não reconhecia o filho dela, porque ele estava perdido nas drogas. E vocês sabem, amados, que a pessoa que é drogada, ela não tem um olhar muito bonito, não é? Ainda mais que ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Então nós sabemos que é verdade quando Jesus nos diz que quando o Espírito Santo sai da casa, aquele espírito imundo que estava lá antes volta, vê a casa vazia, limpa e adornada, e traz mais 7 espíritos imundos com ele. Então, amado, aquele que se desvia dos caminhos do Senhor jamais vai ficar bem. Ele com certeza vai ficar 7 vezes pior. Porque ele comeu do maná, ele comeu do alimento espiritual da casa de Deus, mas ele foi para o mundo se alimentar das coisas imundas do mundo. Então, amados, foi deste jeito que a minha sogra não tinha coragem de virar para o meu esposo. E eu chegava em casa tarde do serviço, porque na época eu trabalhava tarde, eu olhava para ele e eu falava: meu Deus, André, olha a sua cara, você é um jovem tão bonito, mas olha a sua aparência. Uma aparência de um derrotado, de um perdedor, aleluia. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: muitas vezes os nossos filhos, os nossos parentes, eles caem nas drogas por causa de palavras de maldição que muitas vezes nós mesmos falamos. Nós mesmos, amados. Então nós temos que vigiar, porque uma vez eu vi um estudo de que cada palavrão era um demônio que a pessoa estava chamando. Então vigia aí no seu lar com os palavrões, as palavras duras, as palavras de maldição que você fala. Ah, Natália, a gente é carne também, escapa, repreende na hora. Perdão, Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero mais falar essa palavra. Eu não quero amaldiçoar os meus filhos, eu não quero amaldiçoar o meu lar. Vamos vigiar com as gírias, amados. Quantas gírias também estão chamando os demônios, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos que vigiar em todo o tempo, e a palavra de Deus nos ensina isso. O Senhor Jesus nos fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu falo uma coisa para você, amado. Existe alguém lá na sua casa, lá no seu lar, lá na sua família, que você ora e você pede libertação, mas a pessoa nunca muda. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele não obriga ninguém. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, se nós queremos ser libertos, se nós queremos, amados, quebrar todas as cadeias, todas as correntes, todos os muros, todos os impedimentos que estão prendendo a nossa vida e a vida daqueles a quem nós amamos, nós precisamos primeiro querer e obedecer. Aleluia. Então, ore primeiramente para Deus tocar no coração de pedra daquela pessoa e transformar num coração de carne. E quando aquela pessoa quiser verdadeiramente, ela vai ser liberta pelo nome santo do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Porque o Senhor Jesus afirma aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes a pessoa tenta parar de fumar e não consegue? A pessoa tenta parar de beber e não consegue. A pessoa tenta parar de se prostituir, de fornicar, de sair do crime, sair das drogas, sair da prostituição, sair dos jogos de azar, da maquininha, do jogo do bicho, o que for, e não consegue. Sabe por quê? Porque somente Cristo é quem pode nos libertar. Você pode falar: mas meu colega, ele parou. Ele
pode ter certeza que ele se viciou em outra coisa. Porque o inimigo das nossas almas, ele é enganador. E ele faz a pessoa se libertar de um viciozinho para aprender ela em outro, para ela não buscar a igreja, para ela não buscar Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, primeiramente querer. Segundo, conhecer o nosso Senhor Jesus. E conhecer a palavra dele e obedecer. Aleluia. Obedecer, obedecer, obedecer. A palavra de Deus nos ensina o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta orar, não adianta jejuar, se você não obedecer e continuar com o mesmo pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muitas coisas, amados, que muitas vezes nós não julgamos que sejam pecados. Aí você fala, mas então Deus me perdoa porque eu não sei que eu estou pecando. Mas não, amados, sabe um pecado que existe muito, muito dentro das igrejas. E por isso que muitas vezes pessoas não são libertas. É o pecado da falta de perdão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos em nosso meio, amados, sofreram uma mágoa, sofreram uma desilusão, ou até mesmo, sei lá, não vou com a cara daquele irmão, contar uma coisa para ele, ele acreditou, nem foi se falar para o irmão, para saber se aquilo realmente procede, se aquilo é realmente verdade, e começa a guardar mágoa, guardar rancor, e aí, amado, Satanás já entrou. Satanás já entrou. E por isso que muitas vezes, amado, tem pessoas crentes dentro da igreja que caem demoniada. Mas como, irmã Taila? Acontece. Por causa disso, amado. Por causa disso. Sempre quando eu oro, eu falo, Senhor, tira do meio de nós a falta de perdão, a mágoa, o rancor, a raiz de amargura, porque isso, amado, tira a comunhão do corpo. E aí você não perdoa, você está fora do corpo. A Bíblia não diz que nós somos um só corpo. O corpo de Cristo é um só. Todos nós aqui, amados, com as nossas peculiaridades, com as nossas fragilidades, com nossas particularidades, nós somos um. Nós somos unidos no corpo de Cristo. Mas a partir do momento que nós deixamos de perdoar, nós começamos a ter ódio, a ter raiva daquela pessoa, o Espírito Santo sai. Nós oramos e nada acontece, muitos caem demoniados. Eu estava com meu esposo. Semana passada, ou semana atrasada, nós estávamos fazendo um curso de capelania. E aí o pastor Giovanni Cirilo contou um testemunho lá na igreja dele. Que tinha um jovem, que todo culto ele caía endemoniado, ele não entendia por quê, mas Senhor, esse jovem conheço ele é de oração, ele lê a Bíblia, ele canta na mocidade. E aí ele chamou aquele jovem e começou a perguntar tudo da vida dele. Aí aquele jovem falou, eu não consigo perdoar o meu pai. E aí ele falou, tá vendo? É isso que está te impedindo de alcançar algo do Senhor. É isso que está te prendendo e fazendo você cair endemoniado. Porque a falta de perdão, ódio, rancor é um demônio, amados. E tem que ser repreendido, tem que ser tirado do nosso meio. Então você pode dizer, mas Natália, você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Eu não sei. E eu tenho certeza que se eu soubesse, eu também concordaria com você. Realmente, isso é muito duro de ser perdoado. Natália, aquela pessoa me humilhou, aquela pessoa me judiou, aquela pessoa me bateu, aquela pessoa me espancou, aquela pessoa falou mal de mim, me blasfemou, me acusou, tentou me matar, eu não sei. Mas o Senhor fala que é para nós perdoar. O perdão também faz parte da libertação. E quando aquele pastor conversou com aquele jovem e falou, você precisa perdoar, ele falou, eu não quero perdoar. Ele falou, então ora. Pede a Deus para colocar no seu coração para você liberar perdão. E quando aquele jovem liberou perdão, ele parou. Nunca mais caiu endemoniado. Foi liberto de uma vez por todas. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, é necessário querer. É necessário nós correr atrás. Lembra do cego Bartimeu? Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu vou te ver. E às vezes a pessoa fala, mas que pergunta óbvia. Se ele é cego, ele chegou até Jesus, por que Jesus perguntou se ele queria ser liberto e o que ele queria? É porque Jesus quer ouvir de nós que nós queremos. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que ter uma atitude de verdadeiros cristãos, amados e amadas do Senhor. Nós temos que querer ser libertos para sermos libertos. E temos que orar. Como foi falado aqui na palavra inicial, que Pedro foi liberto
e a igreja orava incessantemente por ele. E o Senhor enviou um anjo e soltou as cadeias, abriu os portões e Pedro chegou lá. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês lembram de Maria Madalena? A Bíblia vai nos dizer que Jesus tirou dela 7 demônios. E ela era das primeiras que seguiam a Jesus com as mulheres. E quando Jesus apareceu ressuscitado, foi a ela quem primeiro ele apareceu. Por quê? Porque ela realmente era liberta. Não só liberta dos demônios, mas liberta, amados, de qualquer preconceito. Porque hoje, amados, nós estamos vivendo muitas vezes num tradicionalismo. Uma Thay, eu nunca vi isso, então eu não concordo, eu não acredito. Mas as mulheres não. As mulheres foram as primeiras que verem Jesus ressurreto. Aleluia! Porque elas não tinham mais nenhum preconceito, elas tinham sido libertas dos preconceitos que contavam para elas. Por isso que Jesus apareceu primeiro para elas. Primeiro para Maria Madalena, e Susana e Maria, e etc. Qual é o seu preconceito que você tem hoje? Você não acredita em línguas estranhas? Você não acredita no mover do Espírito? Você não acredita quando o irmão sai pulando, saltando, rodando, vai de lá, vem para cá? Amado, isso também é algo que nós precisamos nos libertar. Porque Deus usa as coisas simples e humildes, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E se nós, amados, ficarmos presos em tradições, em ensinamentos tradicionais que muitos nos falaram, que nós aprendemos com nossos antepassados, nós vamos deixar de ver o sobrenatural de Deus. Aleluia! E para nós vivermos o sobrenatural, nós temos que nos libertar de todo e qualquer preconceito, de toda tradição. Olha Jesus olhando com a mulher samaritana. Quantos tabus Jesus quebrou ali? Primeiro, ela era uma mulher. Segundo, ela era samaritana. Terceiro, ela era uma prostituta. E Jesus não ligou para nada disso, porque ele precisava passar por ali para realmente libertar aquela mulher daqueles demônios que a oprimiam, que a faziam se prostituir e transformá-la numa missionária. Aleluia! Porque aquela mulher, quando saiu dali, ela conseguiu fazer o que os discípulos não conseguiram. Ela converteu toda a Samaria apenas com uma palavra dizendo: não é este o Cristo? Pois ele tem dito tudo que eu tenho feito. Aleluia. Então vamos nos libertar, amados. Vamos libertar os conceitos das velhas histórias, das fábulas de velhas. Olha lá em Colossenses 2, Paulo vem nos falar: olha, cuidado, tem falsos ensinamentos aí, estão querendo colocar tradições em vocês que não existem, como por exemplo os judeus queriam colocar a circuncisão e outros costumes, dietas, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, e por aí vai. Os gregos também queriam acrescentar adoração a outros deuses. Nós conhecemos tantos deuses, agora nós conhecemos o Deus Jesus, vamos adorar a Ele também. E Paulo falou: não, adorar somente a um só Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. E Ele sim vai nos libertar de todo mal, de todo pecado. Santo Deus, sabe por quê, amados? Eu estou falando isso porque eu conheço muitos católicos. E eu tenho algumas meditações que eu vou colocando ali no meu WhatsApp, no YouTube, e os católicos ouvem também. E eu conheço o irmão que ele é católico, que eu falo para ele que é um católico crente. Porque ele está ali dentro da igreja católica, mas ele não adora Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, Santo, por aí vai. Entendeu, amados? E muitas vezes nós achamos: eu não deixo de crer na Nossa Senhora Aparecida, mas eu também gosto de Jesus. Não, amados. Somente a Ele nós devemos orar. Porque é somente um só Deus e um só Senhor. E quantas vezes, amados, muitas vezes você pode dizer: Nantara, mas eu não adoro nenhum santo, mas adoro dinheiro, adoro a posição. Se o pastor não me der oportunidade hoje, eu vou sair daquela igreja. Se o pastor não deixar eu pregar, eu vou embora e nunca mais eu apareço ali. Você está idolatrando o cargo, idolatrando o púlpito, idolatrando a oportunidade, idolatrando o microfone, idolatrando o dinheiro também. O dinheiro é raiz de todos os males. Quantas pessoas param de se falar por causa de dinheiro, amado? É verdade, amados. Então nós temos que nos libertar de tudo isso. Porque o Senhor Jesus, Ele vai nos tirar de todo esse mal, se nós nos colocarmos na posição. Sempre obedecer a Ele. E Jesus, amados,
Ele é quem veio para nos libertar. Lá em Lucas, ele leu Isaías 61. Deixa eu achar aqui, amados, que o tempo já está avançando. Lá em Lucas, ele leu Isaías 61. E ele disse assim, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E é este mesmo Senhor Jesus que falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele fala para mim e para você nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre você. Então você tome posse nessa hora dessa palavra. E quando você chegar ali no seu lar, você pode estender a sua mão e determinar a cura, a libertação em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele falou: eu preciso ir para que venha o Espírito Santo. E foi quando Jesus subiu que os discípulos lá no dia de Pentecostes, reunidos no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo e foram cheios do poder de Deus. Então receba o poder de Deus aí nessa hora. O Espírito do Senhor está sobre você para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e oprimidos de todas as cadeias que estão ali no seu lar, que estão ali naquela pessoa, no seu filho, na sua nora, no seu genro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que o Senhor nessa hora vai quebrando toda a depressão. Então o espírito de suicídio sai em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha libertar nessa hora, meu Deus, das drogas, libertar do cigarro, libertar do álcool. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Oh, Santo Deus de Israel, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa agir, meu Pai. Que nessa campanha de libertação, Senhor, os irmãos possam vir aqui contar um grande testemunho da cura, do milagre que o Senhor fez em suas vidas, em suas famílias, ó Deus e Pai. E eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia. Amados, eu vou agradecendo a minha oportunidade por aqui, o tempo já não nos espera. Mas antes eu vou falar uma coisa para você. Se você ainda não aceitou a Jesus, ou se você já é crente, mas ainda tem dúvida da sua salvação, está afastado, não vá embora do culto nessa noite sem falar aqui com o pastor, com os obreiros, com as missionárias. Reconcilie-se com Cristo. Aceite a Jesus hoje e Ele pode te libertar daquilo que tem te oprimido, para que você tenha vida e vida com abundância. Porque o Senhor Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? As palmas para o Senhor Jesus.